Começando aí o À Direita Podcast com o nosso grande entrevistado hoje, participação muito mais do que especial. Agradeço, Paulo, deputado federal Paulo Martins, nosso pré-candidato ao Senado pelo Pará, escolhido pelo Bolsonaro, hein? Paulo, por favor, conte-nos o que é o Paulo, quem é o Paulo e explique desde quando há essa relação com o próprio Bolsonaro. Olá, é um prazer estar aqui, é um podcast de estreia, é isso? Exatamente. De estreia. Então, eu fico ainda muito mais honrado, né, pelo convite do Olímpio, do Renato, aqui na presença da Carol também, e vai ser um sucesso. Tenho certeza que vocês vão construir isso aqui como um canal de referência e a qualidade de produção aqui está profissional esse negócio. Hein? Bom. Ó, que eu sou do ramo. Bem da TV, né? Sua opinião, Exatamente. inclusive, acho que isso seria uma coisa boa para a gente puxar, né, Renato? Uma das perguntas que eu estava comentando aqui com a Carol e com o Renato é que você tem uma história na comunicação, né? E você foi praticamente o primeiro cancelado, né? Quando ainda não existia o cancelamento das redes sociais. Esse termo ainda não era usado, né? Mas isso aconteceu. E também se mistura um tanto com essa história aí com o Bolsonaro, que você acabou me perguntando. Eu sou jornalista de profissão e trabalhava na época na Rede Massa, que é a retransmissora do SBT no Paraná. E a Rede Massa tinha um programa das 7 às 8 da manhã, que era o Jornal da Massa. Foi pioneiro em fazer um debate público. Então tinha lá um apresentador que era o Denian Couto, hoje é vereador na capital, o Ogier Buch, a Ruth Bolognese, que era uma jornalista que tinha uma coluna no antigo Jornal do Estado, na Folha de Londrina, jornalista de muita tradição no Paraná também. E eu cheguei lá antes, era o Hernani Buchmann, depois o Hernani saiu, o Hernani é um publicitário, premiado, tudo. Ele saiu e eu substituí o Hernani. Isso foi no final de 2010. Tá? Eu trabalhava na empresa já antes, mas fui estagiário, fui produtor, pauteiro, enfim, essa coisa toda. E até chegar ali a estar no ar como um dos comentaristas. Né? E comecei substituindo, a coisa pegou, e aí acabei ficando fixo. E era um momento muito maluco, porque o Brasil aprovava o PT, tinha pesquisa que apontava que era 92% da aprovação. Foi na época da Dilma? É 2010, é ali da eleição da eleição da Dilma, final do governo Lula, início da Dilma, depois a Dilma é reeleita ainda em 14 e tal. E eu começo, mas descendo a porrada neles, o que tinha que se fazer mesmo, era a verdade, né? Porque o Brasil vivia iludido com aquelas políticas do PT. Eu lembro que viralizava muito, né? Viralizava muito as suas participações. Então, mas ela começa a viralizar um pouquinho depois. Nesse período aí do final de 10 para 11, ainda não. Até porque as redes sociais também praticamente não existiam, era o Orkut. Vivíamos de TV, ou seja, eles pagavam praticamente para a imprensa entregava o que queria e o cidadão ficava refém disso. Era mais ou menos por aí. E então a minha postura ali, ela chocava. A minha primeira participação eu fiquei super mal, assim, porque o número de e-mails que veio, né, porque era isso, e-mails para a televisão, era negativo, a minha participação. Tá? Imagina, né? Quem diria, reclamando do deputado Paulo Martins. Hoje é um dos mais seguidos, aplaudidos, né? Exato. Pois é, né? Mas eu acho que até o Paulo acabou se tornando uma referência nessa mudança de comportamento do brasileiro, né? Ele foi um dos pioneiros quando, como ele mesmo falou, em um momento que ninguém ousava criticar o governo do PT, né? Que era uma unanimidade construída pela mídia e pelas pesquisas que a gente hoje aí tem certos respaldos, né? O Paulo foi um dos primeiros que teve coragem de enfrentar isso. É importante. E fazer assim, desculpe, de forma contundente e consistente e permanente. Na televisão eu não sei se havia outro naquele momento. Eu não quero ser injusto com ninguém, pode ser que havia, mas eu não lembro. Você tinha o Reinaldo Azevedo, escrevia na Veja, no blog ainda, né? Hoje o Reinaldo tem uma outra postura. Depois aí surge a Raquel Sherazade, mas já em rede nacional. O Luiz Carlos Prates já estava antes, mas o Luiz Carlos Prates tinha uma gama de assuntos que era mais amplo, que ele abordava ainda nas TV de Santa Catarina, que primeiro ele era Globo, depois acabou até também no SBT, e depois trabalhou comigo em 17.
aqui na própria região. Então marcou e chamou muita atenção ali. Aí de 12 para 13 que as coisas começam nas redes sociais a se ampliarem e vai viralizando até o 14, que já tinham redes sociais mais consistentes, com mais usuários, e o cenário também já estava mudando. Aquilo que eu vinha falando estava se mostrando verdade, e aí essa reação do público já era favorável, desde 13, 12 para 13 ali. Mas, por exemplo, teve momentos em 2012 que, quarta, quinta vez que meus amigos tiveram que comprar briga em bar para me defender, porque os caras queriam me dar porrada, eu parei de sair na rua. E eu gosto de tomar um show com os amigos. Não, mas quem que não gosta, né? Então, já não podia mais fazer. Até fui morar num lugar que tinha um espaço maior para poder receber os caras, que eu não podia sair. Era assim. Depois foi se invertendo, né? E aí muita pressão, trabalhos acadêmicos, mostrando que tinha um fascista na TV, era coisa assim. Sim. Teve artigo da Carta Capital dizendo que o culpado era o Silvio Santos, era o trecho do artigo. Assim. Ter colocado você naquele... No caso ali eu citava também a Raquel e o Luiz Carlos Braga. E aí tinha que caçar a concessão do SBT, porque a gente estava no ar. E os fascistas eram nós. Eu até processei a Carta Capital, ganhei, o processo agora está no STF. Ganhou dinheiro bom, pelo menos? Não deu ainda, né? Não lembro quanto que era, isso foi em segunda instância e tal, eles recorreram para o Supremo e eu ainda não estou podendo me divertir com o capital da Carta. Mas o legal é que o posicionamento continua assim, né, deputado? O senhor continua se posicionando firme também ali nas redes sociais, quem o acompanha. É porque é o que eu sou, Carol. É o meu processo de formação, né? A gente não falou ainda do Bolsonaro, que vocês colocaram, então nesse período aí, dos vídeos de viralização, né, que tinha muito, o algoritmo era melhor também, tudo. Meus vídeos acabavam sendo referência, tanto no SBT Paraná, que depois é o Jornal à Noite, passei a ter uma coluna de 1 minuto e pouquinho, quanto aqueles do Jornal da Massa. Isso chegou até o Bolsonaro, os meninos, os filhos dele. Tinha um rapaz que depois veio a trabalhar com ele, que é o Matheus Salles, que ele tinha uma página Bolsonaro Zoeiro, e ele gostava muito de mim e acabou fazendo ponte, levando isso. Até o próprio Carlos Bolsonaro chegou a fazer programa comigo numa rádio web que eu participava, que era a Rádio Vox, um programa lá que chamava Tratamento de Choque. Aí nós estamos falando de 2012 a 13, né? E ele falava com o Jair Bolsonaro algumas vezes por telefone. Primeiro contato em 2012. É por aí, 12 ou 13. Ninguém sabia quem era Jair Bolsonaro. A imprecisão. Isso, inclusive, daí eu trabalhando no SBT, também acabei tendo uma amizade com o Ratinho, que era o proprietário da emissora. E conversei com ele sobre levar o Jair Bolsonaro no programa dele, tudo, convenci ele, é isso. Eu falei com o Matheus, na época, o Matheus passou os contatos lá, e o Ratinho levou o Bolsonaro para o programa dele, eu acho que foi em março de 13, ou de 14, mas eu acho que é 13, tá? Eu acho que é 14. E foi eu acho que é 22, tô brincando. Não sei. E foi acho que a primeira vez que o Jair foi num programa de TV de grande audiência para não apanhar. Olha que loucura. Ele foi para falar o que ele pensava. E eu fiquei acompanhando a audiência, porque eu queria ser o vencedor da tese, né? Aí eu mostrei aí, tá vendo? O que eu falei funcionou. Esse cara tá falando o que o brasileiro abriu pensa. Abriu as portas para o Bolsonaro. E foi assim, né? E por que acreditava? Nunca... Bem na época que nunca cobrei isso dele, nem falei disso a respeito. Exato. Assim, depois. Bem na época que era chamado de louco lá, que palestrava sozinho no Congresso. No plenário, né? E assim vai. Depois... Aí conversávamos com ele ali em 14, até visitei ele no gabinete depois que eu acabei disputando a eleição, logo após a eleição. E sempre tivemos uma boa relação, assim, apesar de eu nunca ter sido um cara que fica postando selfie e tal, porque é o meu estilo. Paulo, desculpe interromper, mas é muito importante falar desse tema, porque sabemos que hoje o que há de gente que se aproveita dando essa porra e vai, entendeu? Por quê? É selfie. Tem deputados, que não vamos citar nomes, mas que vivem de selfie.
Entendeu? Cara, mas então, é complicado. Faz porque- parte, faz parte. Mas é Tudo mídia. bem. Não é pegar embalo na publicidade do presidente? Os embalos são necessários, sabe? Eu não condeno, sinceramente. É uma forma de dizer, ó, vocês conhecem esse cara aqui, ele tem determinados valores e eu tô junto. A selfie é muito É isso. preciso, então. É muito isso, né? Eu nunca fui assim, não é com o presidente, é com qualquer um. Veja, eu trabalhava com o Ratinho, eu devo ter acho que uma foto pública com ele. E almoçava na casa dele, quase todo domingo e tudo mais. Pode ser uma falha minha ou não, ou é um traço de personalidade, mas eu vou fazendo o meu. Eu vou fazendo o meu. Vai colocando ali. Chegam outras pessoas para tirar selfie. Pô, já tem uma relação de confiança. Cara, vai você, tira selfie aí. Eu sou muito Mais reservado. nesse sentido. Talvez uma. Não é puxar saco, cara. Não é puxar saco. Não é puxar saco. Mesmo sem querer, você acabou viralizando pela sua opinião e acabaram pedindo a sua cabeça. E isso te levou para a política. É mais ou menos isso? Foi isso mesmo. Não tinha mais saída, né? A gente estava aqui, mas falando para o centro do poder, tinha muitos ministros do PT no Paraná, o alcance era nacional pela internet também, e começou a haver pressão, né? O governo ele é o maior anunciante do mercado no Brasil. Então, se ele quiser constranger, para ser elegante, uma empresa, ele consegue, se for autoritário, como era o governo vermelho. E eles enviaram os recados lá, tanto que aí sai do ar no mesmo dia, Raquel Sherazade, eu, tal. Depois, Foi praticamente um depois pacote junto. ela acabou voltando sem dar opinião, eu voltei dando opinião, mas num espaço menor. E as empresas são vítimas, viu? Eu acredito. Não, os patrocinadores sim, né? Porque eles ficam refém disso. As próprias empresas, ela precisa para sobreviver. Você não pode viver sem o maior comprador do mercado. E não é só a pressão do patrocinador. Antes da gente começar, eu até estava defendendo aqui o YouTube, né? Que ele também tem que seguir regras, né? Regras da justiça, regras de governos em todo o mundo, né? Muitas vezes ele acaba limitando assuntos que a gente pode tratar e não é necessariamente porque a empresa gostaria, porque eles querem mais visualizações, né? Mas eles também têm uma pressão do outro lado, né? Sim, isso também acontece. Né? Então eu mesmo naquele momento, e revoltado, eu não fiz disso olha, eu estou me vitimando aqui, porque senão eu ia expor a empresas, os profissionais que me ajudaram, e eles eram vítimas iguais no processo. Perfeito. Além de que o governo é poder regulador, pode arrebentar uma emissora de rádio ou de televisão e tudo mais, então preferia ali ter menos exposição, mas manter a lealdade a quem estava junto do que sair posando de herói. Mas para mim ficou claro que eu tinha que buscar um microfone porque eu estava queimado no mercado. Exato. E graças a Deus deu muito certo. Hoje é um dos deputados federal mais bem renomado no nosso país. Aqui no Paraná, o seu trabalho é excelente. A primeira vez que eu vi o Paulo foi em 2015, numa manifestação na Avenida Paulista. E o Paulo, assim como você chegou a trabalhar com o Gerbuck, meu padrinho político nessa parte, quando eu comecei a fazer ativismo, foi o Gerbuck. Então, para mim, quero até deixar um abraço, porque realmente é alguém muito especial para mim. para mim também. Que bom. Eu queria aproveitar, seguindo essa sequência então da tua história, Paulo, eu sei que você tem uma história muito interessante aí de projetos dentro da Câmara, do Congresso, né? Mas uma das coisas que mais marcou, provavelmente, eu acredito, pelo menos para mim, talvez você tenha até outras situações mais interessantes no seu ponto de vista, né? Mas foi a sua participação na reforma trabalhista, né? A questão do imposto sindical. Eu acho que isso, para mim, foi um dos pontos mais importantes da história política do Brasil, talvez dos últimos 100 anos. Deixou os vermelhos. É um negócio assim absurdo, né? Porque eles tinham um poder muito grande com o sindicalismo ao lado deles. Eu queria que você comentasse um pouco como isso aconteceu, qual foi a tua participação dentro dessa reforma, né? E também como que você vê o resultado disso hoje. Sim, isso fez toda a diferença. Era uma máfia. O que a gente entende ainda é muito mais que uma máfia. O Silvio Grimaldo, que é o cara que cuidava ali, ajudava o Olavo de Carvalho, e hoje é do portal Brasil Sem Medo,
Ontem ele falou, olha, na minha opinião, o fim do imposto sindical é a maior derrota da esquerda desde o Araguaia. Eu acredito. Eu acho uma das coisas mais importantes da política brasileira. Porque alterou as estruturas Sim. da situação. Eu havia assumido o mandato de deputado em março de 2016, 30 dias antes do impeachment, votei o impeachment, me vinguei do PT. Né? Então eu vou o papel do impeachment é interessante ali, que eu vou das ruas de 14, logo após a eleição, e termino no Congresso. Eu peguei pelas duas pontas. Né? É um privilégio que a vida me propôs. E aí eu falei, poxa, eu preciso, que é o diagnóstico que eu tinha antes, a gente precisa tirar as estruturas desses caras, fazer essa política sufocante que eles fazem. Qual que era a raiz do financiamento deles ali? Era o imposto sindical. Eles tomaram os sindicatos, não foi eles que criaram isso, isso foi criado pelo Getúlio Vargas em 1937, no Estado Novo, que era para dar capilaridade social para o próprio Getúlio, que era o ditador de plantão. Então, criou uma estrutura paraoficial, que eu chamo paraoficial, elas são de interesse privado, mas tinha um mecanismo de financiamento público, que era a cobrança de um tributo, uma bizarrice, né, o que acontecia, e acabou servindo muito bem a ele, e depois a quem conseguiu se apropriar disso, e tornou-se um grande negócio, depois com a ascensão da esquerda vermelha mesmo, né, não meramente trabalhista, eles ampliaram essa situação. O Lula, ele no final dos anos 70 falava contra o imposto sindical. A ascensão do Lula no sindicalismo era essa, porque ele acusava os sindicalistas do momento de serem pelegos, de estarem ajudando o governo, de ser pelego do governo militar, porque recebiam dinheiro e tal, e que a independência do sindicato se daria sem o imposto sindical. Eu, inclusive, como estudei muito o processo, usava esses argumentos da CUT contra a CUT na discussão. Depois, ali, eu estou fazendo o que vocês me convenceram nos anos 70. Mas vocês que me ensinaram, pô. E então fiz a proposta legislativa, né, de acabar com o imposto sindical. E na Câmara eu acabei me tornando muito próximo do deputado Rogério Marinho, que era um deputado brilhante, depois acabou sendo ministro do presidente Bolsonaro. Aliás, entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 18, eu fui até a casa do presidente Bolsonaro a dizer para ele, não vim aqui tirar selfie. Foi essa frase, o Renan, filho dele, estava na mesa. O mais novo. Eu não vim aqui tirar selfie, eu vim aqui falar da minha preocupação com a formação da nossa base, porque nós vamos na reeleição. E a Câmara está numa situação um pouquinho preocupante, e também manifestar preocupação com alguns companheiros reformistas que você vai precisar e que perderam a eleição, e você pode aproveitar, e um deles é o Rogério Marinho. E aí ele falou, o Rogério perdeu e tal, mas o que você acha? Eu acho que a gente colocasse o Rogério, relator da reforma trabalhista, no Ministério do Trabalho, ia ser uma trollada monstra no sindicato. Aí o Jair falou, toca isso aí, você fala com ele. Acertou aí. Acabei conversando com o Rogério, e aí depois o Paulo Guedes decidiu que não ia ter Ministério do Trabalho, depois a deputada Bia também acabou ajudando nisso, e o Rogério Marinho acabou sendo secretário do Trabalho, Emprego, Previdência, né? E foi para o governo Bolsonaro. Mas, enfim, naquele momento o Rogério, como deputado em 17, se torna o relator da reforma trabalhista. E aí a gente defendia essa tese com unhas e dentes no Congresso, vamos trabalhando, apoiando, criando o movimento na rua, aquela situação toda. E o Rogério, ele incorpora essa tese no texto, né, da reforma como relator. E teve N idas e vindas, muita pressão, o pessoal não entendia direito. E interessante aqui, um pouquinho antes disso, o governo Temer tinha acabado de assumir, aí foram fazer uma reunião da Frente do Empreendedorismo e Comércio Parlamentar, lá no restaurante Coco Bambu, em Brasília. Aí tinha uns 200 deputados lá. Famosíssimo. É o local de encontro dos parlamentares. Fica muito próprio para isso, as entidades se organizam ali. E aí foi o ministro Padilha, o ministro Meirelles, era o Meirelles, e o ministro da Previdência, da época do tempo, que eu não me lembro agora qual era o nome dele. E aí eu combinei com o Rogério, pediu, eu quero ser o primeiro a falar, preciso ser o primeiro a falar. E o Rogério era o presidente da frente. Aí o Rogério me deu
a chance de falar em primeiro. Eles tinham exposto lá que o Brasil estava quebrado e precisava das reformas, previdência e tal. E aí eu falo, olha, vocês têm razão, precisa das reformas, mas a mãe de todas as reformas é esse meu PL aqui, que acaba com o imposto sindical. Assim a gente tira esse dinheiro artificial dos sindicatos e eles param de destruir parlamentares, porque toda vez que a gente vai discutir reforma, esses caras vêm com grana, imprensa, outdoor, jornalzinho, arrebenta com a reputação dos deputados, os deputados recuam e a gente nunca aprova uma reforma nesse país. Eles vêm aqui sabotar com manifestação forjada, vão com mortadela e cachê, e todo mundo fica com medo e não vota. E aí todos os deputados que falaram em seguida, o deputado Paulo tem razão, o deputado Paulo tem razão, então a tese entrou. A tese começa a entrar na Câmara. E aí, vamos fazer reforma, não vamos? Começa aquela discussão do teto, PEC do teto, reforma da Previdência, os sindicatos destruíram a gente, e os deputados mostravam, olha o que estão fazendo comigo. Aí eu ia lá no cara e dizia, olha, foi com esse dinheiro que eles fizeram, por isso tem que apoiar essa tese aqui e tal. Então, como nunca antes, na história deste país, criou-se, para parodiar o preso, né, criou-se ali a condição política viável para se levar a sério essa tese, que todo mundo falava que eu era louco quando eu comecei com isso. Não, engraçado. E aí o Rogério comprou e quando ele foi designado relator da reforma trabalhista, eu estava tomando um chopp na Itupava. Ele me ligou, deu certo, você é o relator da reforma e eu vou pegar o texto do teu PL e vou meter o pau. Me ajuda com tal coisa. Primeiro mandato, Paulo. Assim primeiro mandato. Sabemos que hoje não, toda a vida foi. Para você aprovar um projeto grande desse jeito, é fácil? Não é. Ainda mais com o primeiro mandato. Primeiro mandato, a gente sabe que lá dentro, porque aqui fora eles se quebram, mas lá dentro sabendo que tem sempre essa linha, até tem uma salinha do aeroporto ali, que é onde todos os deputados se encontram para conversar e já decidir antes de chegar até lá. Então, um primeiro mandato, um deputado me chega e me aprova algo tão grande, porque realmente era um imposto ridículo. E era um imposto que realmente mantinha a esquerda muito forte no país. 4 bilhões de reais por ano. Olha isso, é muito dinheiro. 4 bilhões. Então é muito dinheiro, sem prestar conta para ninguém, que são entidades privadas para prestar conta, mas são públicas para arrecadar, né? E era muito dinheiro. Isso foi que fez com que o Brasil tivesse 18 mil sindicatos. Isso representa 95% dos sindicatos do planeta. Caramba. O Brasil era uma do planeta. O Brasil é uma nação sindical. Uma nação sindical. Uma nação Só no segundo governo, acho que foi o segundo governo Lula em diante, foram emitidos 10 mil cartas sindicais. Uau. Então, assim, era uma forma dele diluir o poder dos sindicatos já existentes e criar novos núcleos de poder leais a ele. Né? E mais negócios. Que bom que não fez a selfie e foi tratar de ele fez assim. Como diria o José Padilha, o inimigo agora é outro. Nós tivemos uma grande vitória com essa questão do imposto sindical, mas agora nós estamos aí com um grande embate junto com o STF. Você tem um novo projeto agora em relação à limitação do poder do STF. E que projeto? Maravilha. Cara, eu vi, acho que há uns 2 dias, 3 dias eu mandei para você, né? Eu estava esperando um deputado com culhão aparecer para fazer então, isso. A gente já estava conversando sobre isso desde aquela reunião que nós tivemos há umas 2 semanas atrás. E de repente surge na mídia essa nova notícia, né? Eu queria que você explicasse um pouco melhor o que é o projeto, quais são os principais pontos dele, né? E como isso beneficia o país, né? Porque eu vejo nas ações tanto do governo quanto nas suas ações como deputado federal um interesse muito mais coletivo e difuso do que individual ou de grupos específicos, como a maioria dos políticos sempre fizeram no país, né? Então, passar a palavra para você. Bom, primeiro que é inegável que nós estamos tendo um problema de desequilíbrio de poderes no Brasil. Né? A tripartição de poderes não é uma invenção para ser bonita, ela foi ali depois de anos de debate da ciência política e da doutrina tentando conter o poder para dar ao cidadão garantia de liberdade, chegou-se a esse desenho aí clássico de Montesquieu. A conclusão é que só o poder para o poder. Então, se separa, cria-se 3 poderes e eles equilibram-se
entre si. Quando há um desequilíbrio, quem perde na ponta é o cidadão. A garantia dele, uma hora, vai ser violada por quem está mais forte. É sempre, claro. E esse era o objetivo, poupar as pessoas. E a gente vê essa realidade no Brasil diferente. Tem blogueiro preso, tem o outro, o Alan dos Santos, por exemplo, que está nos Estados Unidos, não pode ver a família, porque tinha um canal no YouTube. Exilado, né? É assim, na prática é isso. Deputado que teve a imunidade parlamentar destruída, a imunidade parlamentar está destruída. Isso é um tapa na cara. Quando o artigo e 53... perseguido por liberdade de expressão. Então, só isso. não gostou do que eles falam? Não gostou do que mas lá na Constituição diz que um deputado tem prerrogativa para isso. É imune por quaisquer opinião, palavras e votos. Quaisquer. Exatamente, porque ele representa o povo. Se ele representa o povo, se ele não puder falar lá, quem vai poder falar pelo povo? O Instituto da Imunidade Parlamentar, ele vem para isso. Como nós estamos falando do poder que representa as pessoas, você não pode ter a pretensão estatal de saber qual é a necessidade daquelas pessoas representadas. Então, para garantir a máxima representação das pessoas, criou-se esse Instituto da Imunidade Parlamentar, que é praticado no Ocidente inteiro, pelo menos. Né? Então, quando você relativiza a imunidade parlamentar, significa que você está relativizando a representação, logo você está calando as pessoas. É esse o ponto. E isso aconteceu aqui. E o deputado que fizer mau uso desta prerrogativa, ele responde no Conselho de Ética. E pode até perder o mandato. Essa é a previsão. Então, não gostou do que o Daniel falou, qualquer outro falou, representação, processo no Conselho de Ética, e vai até o final. Não tem que fazer invencionice nenhuma, malabarismo jurídico para gerar confusão que gerou. Hoje está uma insegurança danada. Eu conversava outro dia com um grupo de deputados, fiz a pergunta a eles: algum de vocês se sente... E não era de bolsonaristas, não. Era de gente centrão, tudo mais, tinha gente da esquerda no meio. Alguém aqui se sente plenamente seguro para ocupar a tribuna e falar o que realmente pensa? Ninguém. Então, aí a gente aqui tá, né? Tranquilo. Então era mais do que necessário que a gente tomasse medidas para tentar reequilibrar as coisas. Né? Por isso que eu fiz essa proposta de emenda constitucional. Mas por que você fez só agora, se não está funcionando? É porque a coisa tem que... Uma proposta de emenda constitucional, eu não banalizo uma coisa dessa. Tá? Você tem que ter a situação muito clara e estar muito amparado sobre o que você vai fazer. Não saiu, eu tinha essas ideias, sim, a minha equipe amadurecia com elas, sim, mas depois que a gente tinha um esboço, eu fui consultar diversos juristas de renome, juristas de peso, para ter o quê? Respaldo no universo jurídico, senão ela se torna mais uma proposta. Então fizemos ajustes, conversamos, refletimos com vários, isso leva tempo, tem a minha agenda, a agenda dos caras, tem a percepção social do que está acontecendo. Isso que eu ia comentar, precisa ter um ambiente propício também para aprovação, inclusive com um apoio popular, né? Que é o momento hoje, onde se discute isso. E apoio popular não é só você encher as ruas, as pessoas, mas as autoridades naquele setor também estarem juntos nisso. Sabe? E aí, quando eu me senti academicamente capaz, amparado, né, por pessoas que têm um nome, dizer assim, eu entro no debate público por essa proposta. Aí eu falei, agora está madura, é a hora da gente apresentar e buscar esses apoiamentos. Está preparado para a pancada? Porque sabe, né? Para a pancada eu estou preparado. Vai vir, de algum jeito ou de outro vai vir. Porque temos aí um judiciário que está fazendo o que quer e o que não quer. Um primeiro deputado me aparece e coloca, você reduz o tempo de mandato vitalício para quanto tempo? Não é vitalício, hoje é até 75 anos, né? Praticamente vitalício. Os caras, quem vive bem, vive mais, né? Estabelece ali um mandato de 9 anos. Por que 9 anos? Porque essa é o que se pacificou nos modelos que adotaram o mandato. Tá? Então nós buscamos referências de onde já se pratica. Eu, Paulo, não sou necessariamente um grande fã da tese dos mandatos para o judiciário. Eu prefiro o modelo americano que dá mais estabilidade no processo. Lá é vitalício, aqui é até 75, mas é menos troca, você tem ali a consolidação de uma jurisprudência
Então, ao substituir um, você pode trocar os entendimentos. Então, a manutenção dá mais estabilidade. Ocorre que, nessas conversas com os juristas aqui que eu me refiro, me demonstraram assim, olha, Paulo, a cabeça da academia brasileira hoje, do universo jurídico brasileiro hoje, ele é um tanto ativista mesmo. Então, não adianta você olhar para a tradição americana Exato. e colocar ela aqui. Tem que limitar. Conservadora. Tem que limitar. E outra coisa, esses mandatos. Hoje, para ser um ministro do STF, você precisa ter tempo de advocacia, advogando. Você tem que ter notório de saber jurídico, mas isso é uma coisa... Mas não precisa ter tal tempo determinado de advogando ou sendo jurista, não correto? precisa. É porque, assim, essas classificações, elas pressupõem que o indicador, aquele cara que vai indicar o nome, ele haja com ética, ele queira o melhor para o país e vai agir conforme princípios. Então não vai colocar um moleque irresponsável na cadeira do ministro. Por isso que o constitucionalista de 88 não colocou lá, o cara tem que ter pós-graduação, tal. Não é uma contratação, é um pacto que se faz. E alguém que vai lá para cumprir este pacto que é zelado pelo Supremo. Então tem que ter notório saber jurídico e reputação ilibada, que são coisas pesadas. E nós não tínhamos essa discussão antes porque os indicados respeitavam isso, e quem indicava também. Você teve a ruptura desse compromisso ético no governo do PT. Indica o Dias Toffoli, com 40 anos de idade, que tinha prestado serviços ao partido apenas, não havia ali, ele não existia no universo jurídico a ponto de vir a ser um ministro da Suprema Corte, né? Então começa ali esse problema. Uma democracia, aí é que está o lance. Ela pressupõe que todos a querem e querem o melhor para ela. Tá? E aí você tem essas situações. E isso acontecia de forma razoável no Brasil, até o PT, tanto que o Senado, por um gesto até de cavalheirismo, porque sempre o indicado era alguém respeitável, aprovava todos. O único que foi negado foi o Barata, lá no governo ainda, na ditadura já do Floriano Teixeira. Bom, para a gente encerrar aqui, Paulo, eu sei que o teu tempo está bem limitado, eu queria saber, você não tem um certo receio, não vou falar em medo, temor, não sei, mas um receio de algum tipo de perseguição ou algum tipo de problema com a atual formação do Supremo hoje, por estar levando à pauta um projeto desse? Não me cabe ter receio, porque eu já sofro a perseguição. Entendi. Receio é daquilo que pode vir. Já acontece. Já fui parar na delegacia da Polícia Federal, fui interrogado lá por 5 horas. Né? Depois, quando eu presidia a comissão do voto impresso, eles instauraram, Alexandre Moraes instaurou um outro inquérito lá, e eu sem saber de nada, está lá o meu nome abrindo no Jornal Nacional, como se eu fosse um bandido, investigado. Eu não sei o que é, parece que eu estou tentando dar um golpe de Estado. É um negócio... É engraçado que todos os investigados, até hoje, ninguém teve noção dos autos, né? Ninguém sabe exatamente o que tem, mas na verdade, você pode até ter hoje, né? Deve ter um momento que o pessoal teve dificuldade, mas você não sabe se está tudo ali. Por exemplo, quando eu fui na delegacia lá, pedi acesso aos autos, aí me deram 800 páginas, lá não me citava em nenhum momento. Eu vou fazer lá, né? Aí eu chego lá, porque eles aprenderam o celular do Alan dos Santos e o Alan conversava comigo. Sim, eu converso com um monte de gente. Conheço, o cara era público, eu fiz transmissão com ele, acho que a primeira em 2012 ou 13. Tá? Também, inclusive uma delas, Jair Bolsonaro estava junto. O Alan, na época, o Terça Livre era o único caminho que a direita tinha para poder se... Ele tem o maior canal conservador do Brasil. Começou inspirado em mim como jornalista, ele falava isso publicamente, é claro que eu conversava com ele, assim como conversava com outros, né, em conversas que não... conversas qualquer, e o governo, não sei o que, coisas assim, e TV, e sobre equipamento TV, aí eles até me perguntam lá, você estava montando uma sociedade com ele? Não, é jornalista conversando com jornalista. Hoje a gente tem medo de violando minhas prerrogativas parlamentares, e também até de jornalista, porque para o Alan eu sou uma fonte e para mim ele é uma fonte. Exato. E eu tenho garantia de sigilo de fonte na Constituição. Então,
Qual E a aí Constituição? eu ia recorrer a quem? Ah, o Supremo, mas foi o Supremo que mandou me ouvir daquele jeito. E agora? Então é uma situação muito humilhante. Né? Depois você lá no outro inquérito, seus amigos de infância te ligando, poxa, o que você fez? Eu vi no Jornal Nacional que o Bonner com aquela cara lá te anunciando que você vai investigar. Aí justifica lá pela minha proximidade com o Jair Bolsonaro, eu era a ponte entre os outros. Assim, cara, é um negócio que é um vexame pleno. A fonte do Alexandre de Moraes é a voz da cabeça dele. Pode ser, aí eu bolo uma conspiração, uma coisa assim. Brincadeira. Então eu não tenho receio, porque isso já acontece. Estou tentando cumprir o meu papel como parlamentar. Paulo, agradecendo tua presença, sabemos que teu tempo tá corrido demais, tá aí, se Deus quiser, vai ser nosso candidato ao Senado no Paraná. Lembrando que é o pré-candidato do Bolsonaro aqui no Paraná. E tuas considerações finais aí, informe o povo o que é o Paulo Martins, não como deputado federal, mas sim como pré-candidato ao Senado. O Paulo Martins é um cara, hoje como pré-candidato ao Senado, que tem uma chama queimando nele, incomodada com esses abusos que têm acontecido aqui. Tá? Como senador, eu posso fazer quase as mesmas coisas que eu posso fazer como deputado. Quase. Mas algumas, como ter um peso maior para defender uma reforma e uma repactuação de poderes, ou mesmo atuar num processo que analisa se há abuso, crime de responsabilidade por parte de ministro do Supremo Tribunal Federal, é só como senador que eu posso fazer. E isso não é uma irresponsabilidade e nem um objeto de vingança. É a vontade de entregar o que melhor eu posso entregar para a sociedade, que é garantir a liberdade das pessoas, que é o bem maior delas. Perfeito, excelente. Carol, você quer fazer um encerramento? Só ia dizer que a gente está torcendo aí pelo senhor e dizer que aqui a gente falou de equipamento também, né? Só relembra como é que é o nome desse microfone? Cardiólogo. Obrigado, Carol. Obrigado. Olha, pena que eu tô com a agenda tão apertada e a gente teve que fazer mais coisa, porque essas conversas aqui, gostoso é quando ela vai fluindo e vai para um lugar mas que você podemos nem marcar imaginou. As portas Nós estão vamos fazer sempre assim. abertas, deputado. Nós vamos combinar assim, mais para próximos dias, a gente marca numa noite de sábado, Bom, com chopp. bota um show, Bom, excelente. um negocinho aí e a gente vai conversando sem hora para acabar. Aí é bom Mas demais. fica bom. Olímpio. Sério? Legal, então é isso, pessoal. O Paulo teve que passar rapidamente aqui, né, porque ele está com a agenda bastante corrida. Infelizmente, a gente gostaria de fazer muito mais perguntas. Encerramos aqui agradecendo a sua presença, convidando você que ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora mesmo. Nós teremos novas entrevistas, como o Paulo mesmo falou, talvez em outras oportunidades, até com ele, um papo mais longo. Muito obrigado a todos, um abraço e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Um abraço. Toda sexta-feira, 18 horas, no canal A Direita Podcast.